Shalom, então, a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, através do nosso Facebook, você que tem acompanhado o Ensinando Sião através da internet, do nosso site. Sou o professor Matheus Andona, estamos aqui ainda, por enquanto, sem atividades, sem público presente na Sinagoga Har Tzion. Continuamos com os nossos serviços, mas apenas com a transmissão online. Bom, nós estamos hoje numa porção muito especial, que é a porção Behalotcha. Eu quero que você dê uma olhada aqui na tela, porque ela corresponde aos capítulos 8, verso 1, até o capítulo 12, verso 16, do livro de Bemidbar de Números. E o título deste estudo, baseado nesta paraxá, é Prossiga no caminho de volta. No dia de hoje, eu quero concentrar com você no capítulo 11 de Números, que nós vamos tratar aqui um pouco sobre a murmuração. Né? E a palavra queixa, né, ou murmuração, vem da raiz anan em hebraico, né? Anan com aleph. Então, anan com aleph significa uma reclamação, viu? A murmuração. Então, dê uma olhada aqui na tela comigo e acompanhe, então, este nosso estudo, para que você entenda como que nós devemos aprender com a história de Israel em relação a murmuração, a reclamação. Veja o quão grave, você vai ver comigo hoje o quão grave é esse tipo de comportamento. Veja aqui, olha. Tendo iniciado a sua marcha rumo a Canaã, parte do povo de Israel é punido por reclamar de forma maldosa aos ouvidos do Eterno. É tão interessante a expressão que fala que o povo reclamou de forma de forma maldosa aos Osnei Adonai, aos ouvidos de Deus. A reclamação foi feita direto com o Eterno e de uma forma maldosa. Veja aqui o texto, olha. E queixou-se, né? O verbo ali, queixar, mitonenim ra. Então eles reclamaram de uma forma maldosa, o povo aos ouvidos do Eterno, e ouvindo o Eterno, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Eterno ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Por que as extremidades? Possivelmente porque essas pessoas que estavam com essa queixa maldosa era da periferia do acampamento, eram pessoas que estavam ali nas extremidades do acampamento. Então essas aí foram punidas com essa praga da parte do Eterno, fogo da parte do Eterno. E aproveitando-se desse momento de fragilidade, onde o povo estava sendo punido, olha o que acontece, veja aqui. Neste momento de fragilidade, um conjunto de povos, uma multidão de povos, um aglomerado de povos, uma coletânea de povos, que estava junto com Israel, atenção, hein, pessoal, começa a trazer à memória, essas pessoas começam a trazer à memória as comidas e iguarias que tinham no Egito. E essa atitude contamina Israel e faz com que Israel também começasse a ter aquela nostalgia pela comida do Egito. E o populacho, essa palavra é tão interessante, olha, Hassafsuf. Hassafsuf significa uma coletânea de povos, uma coleção de povos. É aqueles povos que saíram com Israel do Egito. Tinha egípcio, tinha cananita, tinha jebusita, né? Tinha vários outros povos que saíram com Israel do Egito. E esse pessoal começou a criar aquela saudade das comidas do Egito e contaminou Israel. É o que diz aqui o texto. O populacho, né? Contaminou, interessante essa expressão em português, né? Populacho. Mas esse populacho contamina Israel. Vamos ler aqui o texto de Números 11:4. Olha só. E o populacho que estava no meio de Israel veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne? Então, eles já haviam sido punidos anteriormente com essa praga de fogo, porque reclamaram ao Eterno. Agora eles voltam a queixar, voltam a chorar e também vão dizer: quem nos dará carne? Lembramo-nos dos peixes no Egito, os quais comíamos de graça. Lembramos dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, do alho poró, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Olha que dramático, né? Seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Puxa vida.
Puxa vida, olha o tipo de reclamação, né? Olha o tipo de murmuração. É tão interessante que se você estuda, e eu já dei um estudo sobre isso nos anos anteriores, sobre o maná. Como era o maná, como era a aparência do maná, né? Era um grão que caía junto com o orvalho da manhã. Os israelitas pegavam aquela casca, era espécie de uma escama, né? Uma escama, como se fosse uma escama de farinha. Aquilo era recolhido, era moído, e com essa farinha de maná fazia-se bolos e pães. E ele tinha uma aparência de um gosto de coentro, né? Uma aparência meio alaranjada. Era uma coisa bem interessante que o Eterno provia ali para o povo de Israel. Uma comida sobrenatural, um manjar dos céus, como ele é conhecido. E os rabinos dizem o seguinte, que o maná, ele tinha uma característica. Os rabinos falam, a lei oral atesta, que o maná, ele adquiria o gosto da comida que você desejasse. Então, se você estava com uma saudade de uma picanha, você comia o maná, e o maná na sua boca ali tinha um gosto de picanha. Se você estava com saudade de batata frita, você comia o maná, e ali aquele maná na sua boca tinha o gosto de batata frita. Porém, os rabinos dizem, o único gosto que o maná jamais adquiria eram os alimentos que os hebreus tinham no Egito. Então, alho, pepino, melão, peixe e cebola, o maná não adquiria o sabor, para que não houvesse nenhum tipo de nostalgia, de saudade em relação àquele tipo de vida. Porque lembraram com nostalgia das comidas e se esqueceram rápido da opressão, da escravidão, do clamor que tinham, que chegou até o Eterno. Rapidinho se esqueceram de como triste, das lágrimas que eram escorridas no Egito quando éramos escravos, e passamos então a esse tipo de reclamação. Claro, aqui a Torá é clara e é necessário a gente atestar isso. Contaminados por atitudes de pessoas que estavam com saudade dos alimentos lá do Egito, ok? Então vamos lá, olha, às vezes, tá pessoal, às vezes, a gente tem a mesma nostalgia na nossa caminhada de fé, especialmente você que recebeu, que entendeu, que já tem andado na visão da restauração. No início, tudo é novo, né? Quando você descobre, você entra lá, você descobre que existe o judeu messiânico, você começa a ver os estudos da Torá, você começa a mexer nos pilares teológicos, né? Naqueles alicerces que você achava que eram inabaláveis, a coisa começa a se ajustar e você fica assim emocionado. No início, tudo é novo, tudo é emocionante, tudo é cativante, você tem novas descobertas todos os dias, você aprende todos os dias, tudo é novo. Porém, depois de um certo tempo, a novidade começa a se dissipar e as lutas começam a multiplicarem. Elas começam a serem multiplicadas, né? O vislumbre começa a dissipar, e aí você vai caindo ali na realidade, você começa a pousar, né? Porque o camarada, às vezes, no início, ele fica até meio nas nuvens. A gente fala em hebraico, o Kitsat Bashamayim, ele está meio nos céus, ele está meio aqui, meio lá, ele fica só deslumbrando, ele fica só voando, e aí, com o passar do tempo, ele vai pousando. E quando ele pousa, ele começa a ver que o mundo não é só flor e rosas da restauração. E começam a vir os problemas. E problemas maiores do que você tinha antes, quando você não conhecia a verdade da Torá, a verdade da lei de Deus, o judeu, a posição de Israel. Parece que os problemas aumentam na sua vida. Então, é de certa forma natural que quando esse sentimento começa a tomar forma no seu coração, vem sim um desejo meio nostálgico, né? A gente começa a pensar na vida que você tinha lá, quando você não conhecia essas coisas, quando você não tinha esse conhecimento, quando a sua vida era simples, tudo era tão simples, tudo era tão assim simplório, tudo era tão pouco desafiador, né? Você começa a pensar assim, puxa vida, naquela época naquela época eu não queria convencer ninguém de nada. Como eu tinha paz. Eu não precisava convencer ninguém de nada. Né?
Outro dia eu vi falando na internet, um filósofo dizendo exatamente isso. O segredo para ter paz na vida é você parar de querer convencer as pessoas de qualquer coisa. Para mim, essa é a maior expressão de egoísmo que alguém pode ter. É antagônico ao que Yeshua mandou. Ir anunciar a palavra, anunciar o seu discipulado, anunciar o seu reino em todas as nações. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Você está indo proclamar. O apóstolo Paulo fala, seja o momento oportuno ou não, você tem que estar proclamando a verdade. Então eu me importo sim, eu quero sim convencer as pessoas de algo. Nenhum profeta viveu a vida com esse mantra, eu não preciso convencer ninguém de nada. Então não é profeta. Profeta que não precisa convencer ninguém de nada não é profeta. O profeta é aquele que anuncia. Quem convence é o Espírito de Deus, mas quem anuncia é o profeta. Tem que ter alguém para anunciar. O apóstolo Paulo fala, como crerão se não há quem pregue? Quem convence é o Espírito de Deus, mas quem anuncia é o profeta. Aí você começa a lembrar daquela época, né? Puxa vida, naquela época, né? Eu não sabia também as coisas que eu sei hoje, não precisava convencer ninguém de nada. E começa a surgir aquele sentimento meio nostálgico, e você começa a se frustrar, você começa a desanimar. Olha aqui, eu vou falar para você uma coisa, veja aqui. Aí, vê se não é verdade. Você que está assistindo agora, que está na visão da restauração, vê se não é verdade. Nós começamos a sentir falta de velhos vícios. Opa! Quais vícios? Calma. O vício do entretenimento. Você começa a sentir falta daquele vício do entretenimento. Você começa a sentir falta da autoajuda, que massageava a sua alma e te fazia sentir como se você fosse intocável. Você saía da igreja parecendo um super-homem. Você saía dali com o ego inflado de uma forma assim, puxa vida, eu sou realmente, né, o ápice da criação de Deus. Eu sou intocável, né? Aí você citava alguns textos bíblicos para colaborar com essas frases, e você se convencia que realmente você era intocável, que você era o ser mais importante do mundo, tudo gira ao seu redor. Por vezes, durante uma dificuldade circunstancial, porém, começamos a ter saudade da vida que tínhamos antes. Esse é um fenômeno conhecido e esperado, principalmente para quem está na visão da restauração. A pergunta que eu faço para você é, como podemos enfrentar essa fase da nossa caminhada? Como podemos enfrentar essa fase da caminhada? Primeiramente, temos que ter a história de Israel, o exemplo dos nossos patriarcas, como um parâmetro daquilo que agrada ao Eterno e daquilo que ocorreu que não agrada ao Eterno. Ambas as atitudes são didáticas para nós, ok? Não sou contra isso, claro. Porém, tem um segredo. E é algo real. Gente, quantos anos, né? Eu estou nesse trabalho há 20 anos. Há 20 anos, exatos, faz esse ano. 20 anos que eu sou um dos professores dessa casa aqui, né? E tenho acompanhado esse tipo de fenômeno por todos esses anos. Pessoas que às vezes entram com gás, sabe, e são despertadas por Deus para entenderem a Bíblia, começam a estudar a Torá com zelo, começam a aplicar ali os mandamentos de Deus com zelo, aquilo que pode ser aplicado a ela, e aí, com o passar do tempo, aquele vislumbre vai passando, aquela fascinação vai passando, as dificuldades vão vindo, a rejeição vai vindo, a marginalização vai chegando, e a dificuldade vai chegando, e os amigos vão sumindo. Aí a pessoa começa a ter aquela saudade, né? Mas lá na Ratsion não tem nenhum gelinho seco lá. Meu. Qual é o segredo? Bateu a saudade da cebola. Bateu a saudade da autoajuda. Puxa vida, o Mateus, o pai dele, vem aqui dar palavra, é só cajado, é só ensino, é só quebrando paradigma, quebrando conceito, quebrando fortaleza teológica, não tem nem uma massagenzinha na gente. A pessoa começa a sentir falta
vem cá, olha aqui comigo um conselho do apóstolo Paulo, do Rabino Shaul para você. Para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então, esse é o nosso objetivo. Para começar a história, vamos quebrar mais um conceito aqui teológico. Você obedece, você ama a Deus, você se esforça nessa vida, é para você alcançar a ressurreição. Não é para você ir para o céu. É para você ressuscitar para reinar com Yeshua, aqui em Jerusalém, 1000 anos. Nossa esperança está na ressurreição. E Paulo fala, eu faço isso tudo, eu me esforço, eu me empenho com vocês, gentios, para que eu de alguma forma alcance a ressurreição. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado pelo Messias, através da ressurreição do Messias. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando sobre a ressurreição, ele não ressuscitou ainda. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus no Messias Yeshua. Tem que ter um alvo, tem que conhecer o prêmio da vocação de Deus em Yeshua, tem que conhecer a profecia, tem que conhecer as promessas do Eterno. A escatologia verdadeira é aquela que se baseia nas profecias dos profetas de Israel. A esperança que nós temos, que Zacarias fala que devemos ser prisioneiros da esperança, eu sou um prisioneiro dessa esperança. Esperança em quê? No cumprimento das promessas de Deus, em relação a Israel, em relação ao mundo. Gente, o que alimenta o meu caminhar na restauração? O que alimenta eu estar constantemente querendo mostrar às pessoas, mostrar a você que está me assistindo aqui, a beleza da lei de Deus, a beleza do futuro que Deus tem planejado para Israel e para você, como enxertado em Israel? São as profecias. Elas alimentam a minha esperança, elas me dão esperança, elas me dão ânimo, elas são o prêmio na qual eu fito os meus olhos. E o apóstolo Paulo aqui declara, olha, ele esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão diante dele. Ele prossegue para esse alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua, que é o quê? A ressurreição. Esse prêmio que ele está falando é a ressurreição. É reinar com Yeshua, estar com Yeshua vivo novamente. Essa é a nossa esperança. Tanto é que o mesmo Paulo vai ensinar gentios a se confortarem em situação de luto. Ele fala, não se desesperem como fazem os gentios se desesperam, nós não. Vocês se fortalecem na esperança da ressurreição. Quando Yeshua promete a vida eterna, quando Yeshua promete para os seus discípulos, para aqueles que ele abordava, para aqueles que ele ministrava, que ele evangelizava, que ele demonstrava o clamor, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o que Yeshua promete? Vida eterna. É uma referência direta à ressurreição. Quem ressuscita com Yeshua está aplicando a vida eterna. Vida eterna. Então tem que ter vida. Vida eterna não é no céu. Vida, o sujeito tem que estar vivo novamente, para sempre. Isso é vida eterna. Tem que ter o alvo. Tem que esquecer das coisas que ficaram para trás. E é claro, isso aqui se refere àquela vida que você tinha de pecado. Isso aqui se refere à sua vida escravo das paixões da carne, mas também se refere às cebolas do Egito. Também se refere às iguarias da mesa de Faraó. Também se refere a vícios comportamentais que faziam você não crescer na fé, que estagnavam a sua vida de fé. É por isso que você começou a buscar mais. É por isso que você começou a buscar mais sobre as raízes da fé. Esse descontentamento veio da sua estagnação como discípulo.
E às vezes surgem então dificuldades, você começa a se acomodar um pouquinho, e começa a ter um certo sentimento de saudade dessa vida que você largou, né? Agora olha só, veja aqui. Quando nos deparamos com essa nostalgia, preste bem atenção você que está assistindo. Você deve se esforçar ainda mais, para confiar nas promessas do Eterno. É normal que o coração anseie por se afastar. É normal. Mas não é normal se afastar segundo o coração. Por quê? Porque Jeremias escreve, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Aí eu faço o que está no meu coração. Não é por aí não. Enganoso é o coração do homem. Então é normal vir esse sentimento no nosso coração, vir essa nostalgia. O que você não pode deixar acontecer é você seguir essa inclinação do seu coração. Porque nesses momentos onde você começa a ter saudade das iguarias do Egito, você tem que prosseguir. Por isso que o título dessa palavra é prossiga no retorno. Você começou um trabalho de voltar às raízes da fé. O movimento da restauração é um movimento que ele volta para poder avançar. Prossegue no retorno. Surge a nostalgia, surge a dificuldade, o que você deve fazer? Parar, começar a voltar, dar passos para trás, de volta de onde você veio? Não! Prossiga no alvo, prossiga ainda mais, estude ainda mais as profecias. Porque se você prosseguir, se você ser fiel, se você for fiel, se você se empenhar, se você clamar ao Eterno por uma renovação do seu primeiro amor, se você clamar ao Eterno por novas revelações, uma nova visão da sua palavra, você vai descobrir mais alegrias, maiores profundidades e novas experiências na sua busca para restaurar as raízes da fé. Olha, muitos evangélicos têm sido despertados para este mover da restauração. Isso é fato. Isso é no mundo todo, pessoal. No mundo todo. São milhares e milhares e milhares. E este é um mover de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um mover do Espírito de Deus. Não é encabeçado por homens, não é encabeçado por denominações, nem ideologias. É um mover do Espírito do Eterno e ele é mundial. E esses evangélicos, esses cristãos de diferentes denominações, têm sido despertados para esse mover. Eles descobrem não só a beleza da graça de Yeshua, mas também a beleza da obediência à sua lei. Olha aí. É uma outra beleza, é um outro lado da fé que você passa a descobrir. Como parte dessa nova caminhada, nós vemos um comportamento sincero em relação à Torá, né? Essas pessoas começam a levar o estudo da Torá a sério, elas começam a aplicar de forma espiritual e consciente os mandamentos aplicáveis a elas, conforme o exemplo dos apóstolos. Então, várias coisas começam a mudar, porque o movimento da restauração não é um movimento teológico, isso tem que deixar claro. As pessoas acham que é uma revolução teológica, não é. Ela é comportamental. Ela é sim teológica, mas ela é unida e não pode ser separada do aspecto prático. Então você tem o conceito, a teoria alinhado à prática. Não pode ser desassociado. Então o movimento da restauração é um movimento que engloba conceitos e práticas, crença e comportamentos. E a gente tem visto ao redor do mundo. Tanto é que foi minha palavra há 2 sábados aqui na Har Tzion, da responsabilidade do judeu messiânico nesse fenômeno aí, nesse mover de Deus. Como o judeu messiânico, assim como os apóstolos lá no primeiro século, tinham a obrigação de guiar esses crentes dentre as nações nesse retornar às raízes da fé. Porque tem que ter equilíbrio, tem que ter Espírito de Deus, tem que ter unção, tem que ter sabedoria. Então é um guiar importante que
é uma das funções também do judeu messiânico. Olha, mas, em determinada etapa nessa busca que você começou a ter, todo mundo que está assistindo aqui, a maioria tem vivido essa experiência. Veja só, em determinada etapa dessa sua busca, tudo começa a mudar, não é mesmo? Muda o seu calendário, muda a sua identidade, muda o dia de adoração, mudam os seus amigos, muda o seu estilo de adorar a Deus, muda a sua visão das Escrituras, muda a sua visão sobre Israel, muda a sua visão sobre o final dos tempos e até mesmo muda a forma como você se alimenta. Muda ou não muda, pessoal? Quem está assistindo aqui é testemunha viva disso que eu estou escrevendo aqui que você está lendo. Porque o movimento da restauração, ele é ortoprático, ele não é ortodoxo. Se você busca ortodoxia, vá se alimentar em outro local. Se você busca religiosidade, vá se alimentar em outro local, porque aqui você não vai encontrar matar a sua sede. Aqui o movimento que nós apregoamos com base nos profetas de Israel e nos apóstolos é o quê? É uma ortopraxia. É algo que começa sim a nível intelectual, mas que reflete a nível espiritual e físico e material. E quando você começa a aplicar a restauração na sua vida, não mudam só os seus conceitos, não. Muda o seu calendário, né? Festas que você celebrava antes, você passa a não celebrar mais. Festividades que você fazia, você passa a não fazer mais. Mas você também não fica sem festa. Pelo contrário, você ganha mais festas do que você tinha antes. Antigamente você celebrava uma. Agora você recebe 7. E festas que o Eterno criou. Não é festa que homem criou, que Papa criou, que nada. É festas do Eterno. Ele diz em Levítico 23. Estas são Moadai. Essas são as minhas festas. Você tem uma clareza da sua identidade. Eu sou cristão. O que você é? Eu sou cristão. Eu faço parte da igreja que nasceu lá em Atos 2. Aí você começa a entender os profetas de Israel. Você começa a entender as palavras do apóstolo Paulo e você descobre que a igreja, como você percebia, não nasceu em Atos 2. Nasceu em Gênesis 12. Que você, quando tem uma experiência de novo nascimento com Yeshua, você passa a fazer parte de um plano e de um contingente que já existiam. Você passa a ser co-herdeiro, co-participante, concidadão, com um povo que já existia antes de você. E pelo sangue de Yeshua você tem acesso às heranças e promessas desse povo, das responsabilidades e dos direitos. Então o conceito de identidade muda. Quem você é no reino muda. Quem Israel é, muda. Sua visão de final dos tempos muda. Isso é uma coisa que nós temos abordado muito aqui no Ensinando de Sião. Mostrar para as pessoas que um dos aspectos mais alterados quando a pessoa começa a entrar na visão da restauração é a escatologia. Porque desenvolveu-se no mundo cristão uma escatologia desassociada de Israel e sua restauração. Isso é falho. Não existe restauração do mundo sem restauração de Israel. Não existe arrebatamento da igreja gentílica sem a redenção de Israel. Não existe isso. Isso não é bíblico. Não existe Deus agora, o muro foi quebrado por Yeshua. Aí agora vem outro muro que é construído pelos teólogos, de forma que a igreja sobe, fica aí na terra um Israel para sofrer todas as consequências da grande tribulação e para comer o pão que o anticristo amassou. E se não forem tão duros nos seus corações, serão alcançados lá no final. Enquanto você está lá na sua mansão celestial, andando em ruas pavimentadas de ouro, né? Cantando com os anjos e o judeu sofrendo aqui na terra. Que teologia desprovida de senso é essa? Que escatologia mais desconexa de tudo que é profético, bíblico e real na Bíblia?
Deus chama um povo só, você que não é judeu foi enxertado em Israel, é um contingente só. Você está unido a Israel, aproximado à politeia, à comunidade de Israel. O muro de separação foi quebrado. Você não vira judeu, mas você faz parte do mesmo contingente. Você fica igual Ruth. Teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você for, também irei eu. Acabou. Estou com você para o bem, estou com você na dificuldade, estou com você na bonança, estou com você. Nós queremos ver as Ruths se levantando dentre as nações. E nós temos visto isso. Viu? Muda tudo. Muda a sua visão de Bíblia, muda a sua visão de Israel, muda a sua visão escatológica e muda também a forma como você se alimenta. Muda também. E eu falo mais, não é por causa de lei que você começa a ler lei, não. É por causa do Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus começa a te incomodar. Peraí, isso aqui não foi criado para ser comida. Isso aqui é criatura de Deus. Mas isso aqui não foi criado para ser comida para o homem. Esse animal é um animal bonitinho. Mas ele não foi feito para ser alimento. Deus tem regras. Não se ingere sangue. Não se come certos alimentos. Isso é coisa de judeu. Não. Isso é coisa do povo de Deus. Povo de Deus. Mas o gentio não é obrigado a guardar. Não, o gentio ele tem que guardar por revelação. Eu não vou aqui obrigar você a não comer A, B e C. Isso é você e o eterno. Eu acho que tem coisas mais importantes para eu gastar o meu tempo valioso aqui do que isso. Mas essas coisas também fazem parte de um processo de restauração. No seu ritmo, na sua revelação. É normal, em um determinado momento, almejar algumas das coisas antigas que você deixou para trás. É normal, pessoal. Muitos irmãos e irmãs, na visão da restauração, sentem-se desconcertados com a estranheza do novo mundo em que entraram. Muitos se lembram de quando as coisas eram mais fáceis e mais simples, onde a obrigação para com Deus e a maior expressão da fé se resumia em um culto de domingo pela manhã. Era o ápice da sua fé, da sua experiência de fé, era ir no culto de domingo. Alguns chegam a sentir saudades da superficialidade e do descomprometimento daquela fé que possuíam. É ou não é, pessoal? Acontece. Acontece com você, acontece comigo. Você acha que eu estou imune a esse tipo de coisa? Meu irmão, eu estou na linha de frente. Aqui é infantaria. Eu estou na linha de frente. A minha vida é propagar uma mensagem, é anunciar uma palavra profética, é o meu chamado, é a minha vida. Você não acha que às vezes o meu coração tem essa tendência também? Como a vida era mais simples. Oh, meu Deus. Era tão tranquilo, não precisava preocupar com nada, né? Ia lá, cumpria a obrigação, voltava para casa. Aquela vida pacata, aquela caminhada de fé planejada, não é? Nada saía fora daquilo que a gente planeja, sem interferência, sem interrupção, sem ruído. As discussões teológicas que você se envolvia, era se Adão tinha umbigo, né? Essas coisas. Quem era lá a feiticeira de Endor, se era Saul, se não era Saul, essas coisas. Então, o deslumbre do discurso teológico, da discussão teológica, eram essas coisas. Feiticeira de Endor, se era, não era. Adão, aquela coisa. Como é que Noé colocou aquele tanto de animal na arca? Né? Então, pessoal, você, às vezes, quando a dificuldade é muito grande, tem uma tendência, assim, a sentir falta dessa simplicidade. Era tudo tão simplório. Tudo tão simplório. Né?
você não tinha conhecimento, ou se tinha, não considerava importante outros aspectos da Torá, dos mandamentos. A questão da obediência a esses mandamentos também era muito mirrada, quer dizer, você não achava que era uma coisa que você deveria se preocupar. Você achava que fé e prática era uma coisa separada, eu creio isso, mas não preciso agir dessa forma. Bom, a vida realmente era mais simples. A vida realmente tinha menos problemas. Mas você estava prosseguindo para o alvo? Você estava caminhando rumo à restauração de todas as coisas, como os profetas declaram, como os apóstolos sabiam? Você estava apregoando aquilo que Deus tem para a humanidade através da nação de Israel? Você estava tendo consciência do seu papel no reino de Deus, como enxertado em Israel, frente a Israel, frente às nações? Olha só, quero dizer uma palavra para você que está tendendo a sentir essa saudade aí. Não podemos deixar que os peixes do entretenimento, os pepinos do antissemitismo, é pepino mesmo, os melões do antinomismo, do repúdio à lei de Deus, ou as cebolas da autoajuda, venham a fazer com que desprezemos o maná que vem do céu, que é a Torá do eterno com a qual Ele tem nos alimentado. Está sentindo saudade de peixe, de entretenimento, de discurso antinomista, das cebolas da autoajuda e está esquecendo, está desprezando, está se queixando do maná, da palavra viva do eterno. Que foi com essa palavra que o Eterno nos sustentou lá no Egito. Foi essa Torá o nosso sustento nesses 40 anos. As pessoas desprezaram o maná do Eterno e se voltaram para as iguarias do Egito. Meu irmão, minha irmã, com todo o respeito que eu devo a você e aos servos do Eterno, que o servem ao redor das nações. Mas ninguém aguenta mais. As pessoas que são sérias, as pessoas têm buscado andar no caminho de Deus, as pessoas têm buscado entender o contexto no qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, as pessoas que querem sair da caixa do confinamento teológico e ter uma experiência verdadeira com Deus através da sua lei, entendendo Israel no contexto certo. Essas pessoas não estão aguentando mais. Ninguém aguenta mais o excesso de entretenimento. Ninguém aguenta mais o massagear do ego desproporcional. Ninguém aguenta mais o coaching, autoajuda. Ninguém aguenta. Eu não aguento. Assiste isso aí para mim. 10 segundos. Não consigo, desculpa, eu não consigo. Você quer que eu tire o maná da minha boca para poder pôr cebola, alho poró do Egito? Não vou fazer isso, meu irmão. Não vou. Essas coisas para mim foram aquilo que Paulo falou. Coisas que se deixam para trás. Coisas que se deixam para trás. E o maná, a Torá de Deus, que é profética, ela me aponta para o alvo. Ela me aponta para a esperança. Ela me aponta para a ressurreição. A Torá me aponta para Yeshua. A Torá nos aponta para Yeshua. A Torá nos aponta para a escatologia. Quer saber como serão as coisas no final? Estude a Torá. Estude a história de Israel. Quero ler com você aqui 2 Pedro. Não vai dar para ler tudo por causa do tempo. Mas vamos ler algumas coisas aqui. Segunda carta de Kefa, Shimon Kefa, Pedro. E ele está alertando aqui, eu não vou ler o capítulo todo não, mas está alertando aqui sobre os falsos mestres. E tem uma parte que eu acho tão interessante, que no verso 17 do capítulo 2 de 2 Pedro 2,17, ele diz assim,
Pedro está alertando a comunidade dos santos que esses falsos mestres que vão surgir, eles são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Por quê? Olha o que eles fazem. Porque, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, olha só, é aquela palavra que alimenta o seu ego, alimenta você. É a religião do eu, né? Eu posso, eu tenho, eu conquisto, é a religião do eu. Então, esses falsos mestres, que não têm conteúdo, Pedro fala aqui que é fonte sem água, esses falsos mestres, eles vão basear o seu ensino no quê? O que é falso mestre? Porque era mestre, estava lá no meio da igreja, mas era falso, porque não tinha conteúdo, é vazio. É vazio, ele é cheio de nada. Ele é inchado. É popular, é grande, é politicamente correto, faz você sentir bem, atrai multidões, mas não tem conteúdo, não sustenta a fé, a vida de ninguém, não coloca ninguém no caminho prosseguindo para o alvo. E Pedro está falando, olha, eles vão ensinar baseados na vaidade, vão enganar você com paixões carnais, vai instigar em você o amor às riquezas, o amor aos bens, o amor, eu vou dizer mais, o amor à extravagância, o amor à ostentação, como se ostentar riqueza fosse sinal que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Enganam a muitos com paixões carnais, através das suas libertinagens, vão enganar aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. O camarada começa a descobrir a visão da restauração, começa a se empenhar, aí começam a surgir esses falsos mestres baseados na palavra de autoajuda, no ego superinflado, né? Nesse engodo, nesse engano. E como que ele vai enganar aqueles que estão interessados em voltar ao caminho de Deus nas veredas antigas? Eles vão enganar o quê? Prometendo-lhes liberdade. Mas o que é, pelos céus, o que é que eles entendem de liberdade? Como é que eles podem prometer algo que não têm? Por quê? Porque eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Meu irmão, tem um segredo para você prosseguir para o alvo, para você prosseguir para o retorno. Tem que prosseguir para o retorno. Renova os nossos dias como dantes. Perguntai pelas veredas antigas, Jeremias, perguntai pelas veredas antigas e andai nelas. Tem que andar, tem que perguntar, olha aí o interesse, depois que foi revelado a você, puxa vida, essa é a visão de Deus para esses dias, eu vou andar nisso aí. Não é só ficar na pergunta não, tem que andar. Por isso que muda tudo na vida do camarada que entra na restauração e começa a andar. O segredo Yeshua explica. Disse, pois, Yeshua aos judeus que haviam crido nele. Olha só, já eram judeus, discípulos de Yeshua. Se vocês permanecerem na minha palavra, que é a palavra do Eterno, que Yeshua não tem palavra diferente do Pai, a palavra é a mesma, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E aí, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai trazer libertação. Olha, o que traz a libertação? É a verdade. Mas como que você chega à verdade? Permanecendo na palavra. É o requisito. Tem que permanecer na palavra. Tem que ter o desejo de obedecer. Não, eu quero permanecer na palavra. É isso que está escrito? É isso que Deus proclamou para o seu povo? Eu quero andar assim. Olha aí, Quando você... Esse sentimento vem antes da verdade, vem antes do conhecimento. O conhecer a verdade é depois da sua iniciativa, do seu ímpeto ali, do seu desejo de andar nas palavras de Yeshua. É ser discípulo. É discípulo aquele que anda como mestre, não é aquele que fala como mestre, é aquele que anda como o mestre, que anda nas pegadas de Abraão, como Paulo explica.
Então você está ali, você está permanecendo, eu quero obedecer, eu estou lendo isso aqui, gente, isso aqui está claro para mim, eu vou obedecer por fé, eu vou andar, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar minha forma de adorar, eu vou mudar minha forma de perceber Israel, eu vou mudar minha escatologia, eu vou mudar minha forma até de me alimentar, por que não? E aí você começa com aquele desejo de agradar a Deus, de andar nas palavras de Yeshua, de guardar os mandamentos de Yeshua. Aí você conhece a verdade. E esta verdade traz a libertação. Mas o fator principal é o quê? Permanecer na palavra do Eterno, que é um sinônimo de obediência. Temos que nos lembrar que mesmo em meio às dificuldades, é ou não é? Tem dificuldade. Mesmo em meio às rejeições, porque você tem muita rejeição, você foi rejeitado, você começou a querer guardar a Torá, você começou a celebrar as festas da Bíblia, você foi rejeitado. Você deixou de celebrar festas do mundo, começou a celebrar as festas da Bíblia, foi rejeitado, foi marginalizado, foi criticado, foi julgado. As pessoas são juízes sumárias, já julga na hora, já te condena, já julga, condena, e sem direito a recurso nem nada. Entendeu? Então olha aqui, ó, você tem que saber que em meio às dificuldades, meu irmão, eu falo por experiência própria, acredite, em meio às rejeições, em meio às lutas, você tem sido sustentado pelo maná do Eterno, pela esperança no cumprimento das promessas de redenção de Israel e das nações. Eu creio com a minha vida e dou minha vida nessa esperança do cumprimento das promessas de redenção de Israel e das nações. Fixamos os olhos na imagem das coisas que estão por vir, cuja essência é o próprio Yeshua. Quais são essas coisas que estão por vir, essa imagem? Sábado, distinção de alimento, festas, são essas as imagens. Vai ler Colossenses 2. Eu fixo o meu caminhar na imagem, sombra, né? Sombra quer dizer imagem, das coisas que estão por vir. Que Paulo em Colossenses 2,17 explica o que é Shabat, lua nova, que é o calendário, as festas, distinção de comida ou bebida. Isso tudo vai te apontar para as coisas que estão por vir. Você tem que ser guiado por essa sombra, você tem que estar com seus olhos fitos naquilo que está por vir. Deus tem te sustentado com o seu maná, olha aqui. Eu fixo os meus olhos na imagem das coisas que estão por vir, cuja essência é o próprio Yeshua. Essas coisas me falam de Yeshua, as festas de Deus, o calendário de Deus, o Shabat, a distinção de alimento, isso tudo me fala de Yeshua, é o que Paulo está explicando em Colossenses. Somos confrontados em saber que o retorno às veredas antigas, olha só, o retorno às veredas antigas é a única forma de prosseguir rumo à estatura do varão perfeito. Não há outro caminho se não voltar. Não há avanço se não regressarmos às veredas antigas. Só iremos avançar se voltarmos às raízes bíblicas, judaicas e apostólicas da nossa fé, porque a lei sairá de Sião, a palavra do Eterno de Jerusalém, para lá fluirão todas as nações e aprenderão a lei de Deus, e serão um só povo, e o Eterno será um só Deus, e reinaremos com o nosso Messias e Rei de Jerusalém, para todo mundo, guardando a sua Torá, porque o Messias tem Torá. Não vou ler o texto todo aqui, mas eu mencionei para você ler na sua casa com calma, Yeshayahu, Isaías, no capítulo 58. Onde você vai entender o aspecto prático da justiça de Deus. A mudança é completa, é no intelecto, é na concepção das ideias e é também na prática. Isso é restauração. Isaías vai falar. Ele começa aqui com o jejum. Ele vai falando da justiça que Deus espera. E aqueles que
estenderem a mão ao próximo, aqueles que ajudarem os menos, aqueles que ajudam os menos afortunados, aqueles que reparam, olha só, vamos ler o verso 7, aquele que reparte o pão com o faminto, que recolhe em casa os pobres desabrigados, que vê um nu e cobre, e que não esconde de ajudar o semelhante, esse que faz essas coisas, romperá a tua luz como a alva, olha só, a tua cura, ou seja, ele vai começar a brilhar, a luz é da pessoa, a luz da pessoa vai começar a resplandecer, a cura que Deus tem para ela vai brotar, sem detença, e a justiça da pessoa vai adiante dela. Olha isso, pessoal. A índole, a justiça, as boas obras vão adiante do justo. A justiça do justo vai adiante dele, abre caminho por ele. Olha isso. E a glória do Eterno será a nossa retaguarda. A sua justiça vai adiante de você. E a glória do Eterno é o seu rastro. Oh. As pessoas não gostam que eu falo, mas eu falo. Quer saber? Posso me alimentar? Posso seguir? Posso ir lá? Analise os frutos. Porque o justo, a justiça dele o precede. E a glória do Eterno é o seu rastro. E aí, você vai clamar e o Eterno vai te responder. Você vai gritar por socorro e ele dirá, Rinene! Se você tirar do meio de você o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Se abrir a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Eterno vai te guiar a todo tempo, guiar a tua alma até em lugares áridos. Olha aí, ó. Então vai ter lugar árido na caminhada e vai fortificar os teus ossos. Será como um jardim regado, um manancial de águas que jamais faltam. Os teus filhos vão edificar as ruínas antigas. Olha aí, ó. Tá tudo em ruína. A doutrina apostólica tá toda em ruína. A nossa descendência vai reconstruir essas ruínas. Vai levantar os fundamentos de muitas gerações dos apóstolos. E você vai ser chamado reparador de brechas, restaurador do caminho, para que o país se torne habitável. Se você desviar o pé de profanar o Shabat, e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se você começar a chamar o Shabat de deleitoso, de agradável, de gostoso e santo, o dia que o Senhor, digno de honra, e o honrares, não segundo os teus caminhos. Mas eu acho que o Shabat é isso, eu acho que o Shabat já passou. Cada um acha uma coisa, não estou interessado no que você acha. O que a palavra diz aqui? Se você honrar o Shabat, não como você interpreta, mas segundo Deus o tem como dia santo e deleitoso, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Ô pessoal, o teu pai, porque a boca do Eterno o disse. Aquele que adequar a sua crença e a sua prática à Torá de Deus em Yeshua, tem parte na herança de Jacó. Aquele que aprendeu a honrar o Shabat, por isso que o Shabat está lá em Colossenses 2, como uma das coisas que refletem Yeshua e as coisas que estão por vir. O Shabat, as festas, a distinção alimentar. Essas coisas são sombras, são imagem daquilo que está por vir, e a substância, o corpo, é de Yeshua. Não desanime. Prossiga para o alvo. Prossiga no caminho, reparando o caminho. Prossiga perguntando e andando nas veredas antigas. Prossiga sendo um reparador de ruínas, um restaurador de ruínas, um reparador de brechas. Porque grandes coisas tem o Eterno ainda a fazer através de nós. Restauração já é em nome de Yeshua.
Amém, amém e amém. Baruch Hashem. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.